Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Não tem muito o que falar, maravilhoso, né? Amém. E para a gente lembrar que todas as vezes que a gente tiver, até nesse relógio de oração, às vezes tem que acordar cedo, ou parar alguma atividade durante o dia, né? Enfim, parar ali 1 hora, às vezes um sábado, tem tantas coisas para se fazer, durante a semana não consegue, mas sempre saber que ele é bom, ele nos fez, e sempre que a gente tiver com essa consciência, porque eu penso assim, a gente não entra na presença do Senhor. Ele está conosco o tempo todo. O tempo todo nós estamos na presença de Deus. Mas nesses momentos que a gente se lembra, fala, nossa, é um sacrifício. Não, entre com ações de graça na presença dele. Então, antes da gente... Porque a gente tem muitas súplicas, né, muitos pedidos para fazer, mas a gente nunca se esqueça de render graça a esse Deus, que a gente entre nos seus átrios, né, bendizendo o nome dele, com hinos de louvor, comece a sua oração com um cântico, comece seu dia com louvor, comece a sua oração agradecendo, enfim, rendendo, exaltando o nome do Senhor, e aí apresente a ele as suas súplicas, que é exatamente isso que ele nos ensina ali na oração do Pai Nosso, né? A gente engrandece o nome dele, apresenta as nossas súplicas, nos arrependemos dos nossos pecados. Não, eu vou dar aula, tá? E é isso, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Obviamente que eu lembrei do louvor, né? Mas eu não trouxe a cifra, não sei tocar ele sem cifra. É aquela que fala, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. É esse salmo aqui. É uma bênção quando a gente canta, a gente louva as escrituras, não é isso? Então, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, gratos a Ti, Pai, porque o fôlego de vida foi soprado em nossas narinas, e o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos reunidos nessa escola bíblica, Pai, nesta manhã. Nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade de geração em geração. Obrigada por este sol que aquece o nosso corpo, Senhor, mas obrigada pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra que aquece o nosso espírito, a nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, nos presentei mais uma vez, Senhor, com uma aula abençoada. Abra os nossos corações, nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para compreendermos como o Senhor age, como o Senhor é, como o Senhor nos ensina em todo o tempo, Pai. Muito obrigada por esse ajuntamento de santos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste a sua vontade, seu Espírito, Deus. É o que nós te pedimos e oramos e te agradecemos. Amém. Então a gente ora, a gente canta, a gente toca. Eu só vou fechar um pouco aqui, porque aí eu fico me movimentando, vocês não vão conseguir me ver, ficar ruim por causa do fundo, tá? Peraí. Bom, a gente vai cantar aquela música Tu és Santo. A minha voz tá um pouco estranha, porque quem acorda de madrugada fica mais rouco ainda, né? Mas, amém. Oi, Mira, abriu a câmera, que linda. Vamos lá, então. Uhul!
nosso Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Amém, aleluias. Pastora. Pastor. Amém. Opa. Olá, gente. Bom dia a todos. Estamos aqui, para mais uma aula. Semana passada nós começamos falando da pedagogia de Jesus e nós vamos continuar, falando sobre como que Jesus realmente ensinava, como ele respondia, Então, nós paramos, onde nós paramos? Página 13, deixa eu ver onde a gente parou. Ok, nós paramos aí, Então, assim, Jesus ele tinha uma didática e ele usava símbolos para falar, A gente sabe que não só Jesus usou esses métodos, mas Deus ele já usava esses métodos, Quando ele falava aos profetas, ele traziam coisas assim do cotidiano, levavam eles numa cena para que eles pudessem observar. Lembra de Jeremias? Quando Jeremias é levado à casa do oleiro? E aí, Jeremias é levado à casa do oleiro e Deus fala para ele, Jeremias, vai à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. É interessante, mas Jeremias chega e ele se depara com uma situação e ele fica ali, acho que por algum tempo observando, Deus não fala ali, assim, literalmente, naquela hora, ele fica ali ouvindo, vendo o oleiro trabalhar, aí ele usa aquela situação para dizer, não poderei eu fazer isso com a casa de Israel? E aí ele entende, que Deus vai amassar, que Deus vai fazer um vaso, vai pôr no forno, e aí tem toda a visão do que é fazer um vaso, Que Jeremias sabe que é um processo, certo? Então, que Deus fala, Israel está passando por um processo, e eu vou fazer isso com vocês. E assim, então, Jesus também, ele usava dessa didática. Então, exemplos do cotidiano, exemplos e símbolos que traziam mais dinâmica à aula, A aula era feita ao ar livre, assim como José está no meio do mato aí, ouvindo, Zé? Não era uma aula numa classe, não estava todo mundo sentadinho, observando. Então, enquanto eles iam andando pelo caminho, era literal, Porque eles iam andando pelo caminho e iam tendo ensinamento. Eles estavam no meio, indo para um retiro, vamos lá para outra margem do rio. E aí os fenômenos da natureza ajudavam a Jesus a demonstrar se eles tinham fé, se eles estavam com medo, Imagina na tempestade, eles estavam indo para um lugar, ali já era didática, porque eles tiveram a tempestade, aconteceu tudo aquilo, e Jesus trouxe o ensinamento. Então, como eu falei, Jesus não perdia tempo, tudo para ele era uma forma de ensinar. Não tinha, a gente viu um vídeo semana passada sobre eles indo para Samaria, Então, enquanto você vai andando com Jesus, preste atenção na sua vida. Tudo que você está vivendo é um ensinamento. Todas as situações que você está vivendo, as coisas que você ouve, o texto que você lê, uma situação que você passa em casa, com a sua família, com alguém na rua que te xinga,
com alguém que te dá um abraço, tudo é uma didática. Por quê? Porque o Espírito Santo continua atuando e mostrando as coisas para sua vida. É aquele louvor que eu gosto muito, que a gente ficou até de cantar na igreja ainda, mas está só no projeto. Em tudo vejo as mãos de Deus, né? Que é da... Se eu não me engano, é da... Ai, aquela mulher que canta fininho. Cristina Mel. Aí, no olhar do irmão, eu vejo a mão do mestre, na poesia, na canção, no pulsar do coração, eu sinto a mão de Deus. Eu vou vendo a mão de Deus em tudo. Então, se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, se você é sensível, você está vendo Deus agora na sua vida, na situação que você está vivendo, né? Então, começa que o ensino de Jesus já era por aí. Talvez a gente tenha essa ideia de, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ficar, quero aprender bastante teoria. É lógico que você vai aprender a teoria, mas o que vai fazer diferença na sua vida é a prática, né? Você pode saber tudo sobre Deus e não conhecer nada de Deus. Tudo sobre Deus, o que ele fez, saber todos os nomes das festas, conhecer o povo judeu, todos os seus rituais, né? Até coloquei aqui um dos rituais, você acha que está na outra página, eu quero até falar sobre isso, né? Que da última aula. A última aula a gente parou justamente aqui, isso? Tá. Quero falar sobre essa festa. Então, assim, a gente pode saber tudo e não conhecer nada, né? Pode ter feito vários cursos, pode ser PhD em teologia e não ter uma vivência com Deus, tá? Então, olha aí os recursos. Como era sobre a caminhada, ele lavou os pés dos discípulos. A gente vai ler aqui os textos, vamos ver se a gente vai ler. Se é necessário ler todos, hein? Porque são muitos textos. Então, ele lavou os pés dos discípulos. Então, essa passagem a gente conhece bem, né? Que Jesus fala, pega uma bacia, a teologia da bacia e da toalha, né? Aí, o que ele está ensinando? O que ele está ensinando nessa... Que teologia ele está ensinando aí, gente? Alguém responde para mim. Servir. Então, ele está ensinando a servir. Qual é o texto base? Só lê o texto base desse texto aí. Qual que é a frase que ele usa aí? Vocês lembram de cor ou quer ler o texto? Essa aula de Jesus é legal porque a gente vê a construção de os discípulos não entendendo bulhufas, e ainda Pedro indagando, né? Não, mas o mestre não vai lavar. Aí, e depois que Jesus responde ele falou, então lava tudo. Mas ele diz, aquele que não servir, quem não for servo, não. Ele ensina a servir, ele fala que ele primeiro ele veio para servir, né? Ele veio para servir, e quem quiser, né, complementando aqui, não é necessário, mas quem quiser ser como ele tem que servir. Então, a primeira coisa que Jesus ensina é sobre a servidão. O que é servir a Deus? Posso ler o versículo? Leia. Eu acho que é esse aqui, 13:16. Tá, vai nele. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Sim. Então, ele se coloca no mesmo patamar, ele fala, o servo não é maior do que o seu senhor, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ele está ensinando que ele serve. Então, se ele, que é Deus, está servindo, quanto mais você tem que servir. Né? Você tem que servir. Você é um servo do Senhor. Então, a primeira lição para quem quer seguir na caminhada com Cristo é aprender a servir. E não servir da forma que você quer, mas servir da forma que Deus te fala. Né? Porque às vezes, eu quero servir a Deus. Mas eu só quero fazer isso. Não, você tem que servir. E servir, como a Gisele começou, né? Servir ao Senhor com alegria.
apresentar cânticos, servir a ele com toda a alma, com todo o seu coração. Então, aqui era uma aula sobre servidão. Era uma aula sobre servidão. E assim, e a participação também, né? Porque lavar os pés. Fala, José. Continua aí. Eu lembro de Filipenses, né? A leitura de Jesus ali no 2:5 e diante, sobre a questão de esvaziar, de assumir a forma de servo, né? Uau, Jesus não deixou de ser Deus. O esvaziar não é que ele deixou de ser Deus, mas ele não usurpou, né? Não levou em consideração a isso, mas assumiu a forma de servo. Ele nos ensina também, né? A nos esvaziar, né? Da posição, de postura, até do que nós achamos de nós mesmos, de pensamento, elevação de cargo, função, e servir, né? Quando achamos que somos alguma coisa, aí é que temos que diminuir e servir. Porque então, o maior no reino do céu é aquele que serve, né? Se Jesus, que é o maior, ele serviu, quem somos nós, né? Para não servir. Pelo contrário, quanto maior a posição no ministério, o cargo, até na empresa, em qualquer lugar, o ensino de Cristo é servir a todos. E isso é o maior, é um legado para nós, né? Sim, e aí, e também o que a gente vê aqui, que ele está ensinando a teologia da servidão, né? E isso, por quê? Porque, com certeza, a ideia de ocupar grandes lugares, né? De ser um doutor da lei, então as pessoas tinham que servir, se você fosse um rei, um imperador, tinha aquele monte de gente servindo, e você era carregado naquela casinha, assim, com um monte de escravo, né? Tão bonitinha aquela casinha. Sou doida para ser carregada na casinha daquela. Se vocês quiserem fazer uma para mim. Não, então, assim, um monte de escravos e todo mundo ali carregando, e aí Jesus vem e fala, não é nada disso, não é nada disso. Eu sou rei, mas eu não sou carregado nos ombros de escravos, né? Eu tô aqui servindo. Então, assim, ele acaba com essa teologia de você ser melhor, de você ser maior, das pessoas terem que lavar. Imagina que um rei lavava os seus próprios pés. Sim, é o conceito do reino de ponta cabeça, né? Sim. Então, gente, vocês veem que o ensino de Jesus era muito chocante. Talvez para nós que não somos judeus, não entendíamos. Talvez a gente pode pensar assim, um presidente, um líder famoso aí, que tem um monte de empregados, no máximo que a gente chega, né? Mas ali era escravidão, gente, eram muitos escravos. Se eu não me engano, esses reis eram tão assim que acho que eles nem banho eles tomavam, nem roupa eles punham, acho que eles faziam assim, as rainhas faziam assim, e aí vinha um monte de mulher e vestiam elas e calçavam elas, nem a roupa elas colocavam, gente. Então era o extremo, né? Que a gente vê isso nos filmes, né? Isso aí depois é uma coisa que é passada, assim, as serviçais que vestem aquelas dondocas, aquelas princesas, então assim, eles não faziam nada. E Jesus vem e lava o pé, então assim, foi muito impactante, não foi só uma aulinha, mas tinha a ver com o cotidiano deles, né? A outra, ele usou a moeda. Qual que é? Só pega o texto só pega a parte que fala da moeda aí, gente, pra gente... só a frase principal aí pra gente discorrer, senão a gente vai gastar muito tempo lendo tudo. Alguém lê para mim. Usou a moeda. Mateus 15-22. Qual que é que você quer mesmo? Não entendi. Eu quero que só pega a frase final. Que é, usou a moeda. Qual que é o texto base para isso aí? Não quero que leia o texto todo, então, não. Quero pego só a base aí. Qual que é a resposta? É o 21? Então vai. Se é não sei se é esse, mas assim, vai, responderam de César, então ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é esse? Isso, é isso que eu quero que vocês façam. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Qual foi o ensinamento que foi passado aí? Sobre o que ele estava ensinando? Pensa rápido.
valores do mundo e valores do reino de Deus, né? Tipo, aqui no mundo você paga imposto, você vai continuar pagando imposto, né? Então, mas aquilo que é a parte de Deus, né? Que é tudo, né? Na verdade, você tem que dar também. Cidadania. Não é cidadania? É Ética. deveres? Ética. Então, qual que foi o ensino? Ética. Por quê? Porque eles estavam lá discutindo, eu pago imposto, eu não pago imposto. Aí ele, não, você tem que pagar, porque olha, está não sei o quê, que lá. Não, ele pega a moeda e fala, de quem que é o rosto aqui? Tipo assim, quem que tá governando? Quem tá governando aqui? Entre aspas. César? Então. Afronta para os dias de hoje isso, hein? César, ó, que é a carinha do César aqui, ó. Olha, Bolsonaro. Brincadeira, gente. De quem é a carinha, hein? De quem é a carinha que tá aqui? Quem que tá no poder? Bolsonaro. Dai a César que é de César, dai a Deus que é de Deus. Cumpre o que tem que ser feito aqui. Acabou, gente. Não, Jesus, Jesus não ficava... uma coisa que Jesus não fazia. Então, eu acho que a gente faz muito, é entrar em muita discussão. Vocês concordam comigo ou não? Qual a vez que Jesus saiu do tapa? Ele nem saiu no tapa para dizer, não, ele foi lá e quebrou. Ele foi numa manifestação. Qual vez que ele foi militante? Não, para dizer que ele nunca saiu no tapa, ele bateu sozinho nas coisas lá, né? Ele nem saiu quebrando tudo, mas não foi uma briga pessoal, né? Ali no templo. Não foi pessoal ali, né? Ele não chegou com alguém e falou, você... Ele saiu tirando todo mundo, expulsando as pessoas de lá. Mas ele não saiu no tapa. Era a ordem, né? Ele não sai assim, ele não fica discutindo. Eu acho que tem uma coisa que Jesus tinha preguiça, era de discussão. E eu vejo esse... Agora eu não estou lembrado do texto, mas tem um texto que ele fala assim... Eu não vou ficar dando explicação, não. Mostra um sinal aí para nós, Jesus. Mostra um sinal aí. Aí a gente vai olhar esse texto, tá lá na frente. Tá lá na frente, né? Tá bom. Então vamos aqui. Ensinou a sacudir a poeira dos pés. Também pega só o texto, pega só a frase aí para nós. Que ele fala que é para sacudir a poeira dos pés. Alguém lê para mim. Falou sobre sacudir a poeira dos pés. É o 14. Então vai. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Ou seja, não fica insistindo. Não fique insistindo. Não tente convencer ninguém de que Jesus é bom. Não fique o tempo inteiro lá. Sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar. A gente vê isso muito em evangelismo. Um dia eu estava liderando a equipe e um rapaz queria convencer uma mulher, ele gastou acho que uma meia hora só tentando convencer a mulher e a equipe querendo seguir, né? E aí a gente ficou esperando ele. E aí você via que a pessoa que estava discutindo com ele só queria causar confusão, só queria atrapalhar, sabe? O nosso tempo ali, a gente tinha um tempo, nosso tempo é precioso. E a gente tinha muitas casas para visitar, porque no Promise Service a gente sai de casa em casa. E aí a equipe toda fez o evangelismo e foi nas casas e a gente ficou lá mais de meia hora esperando a discussão. Não era evangelismo, era discussão, porque eu fui lá perto, eu vi que era discussão. A gente tem que perceber se é uma discussão, se a pessoa está ali só te confrontando e aquilo não vai sair nada, ou se é uma discussão que vai te levar a algo, a sensibilidade do Espírito Santo. Eu acho que era isso que Jesus estava dizendo. Não é que você não pode gastar tempo. Você pode gastar tempo, mas se está sendo produtivo ou está sendo uma queda de braço, né? Quem vence nos argumentos? Como eu falei, vamos olhar para Jesus. Eu não vejo Jesus perdendo tempo. Ele veio com um ministério muito sério, gente. Ele não tinha tempo para perder, para ficar com discussãozinha, para convencer, esse negócio de, aceita Jesus,
ah, ele vai ficar triste. Não é assim, sabe? Então, Jesus, quando eu olho para Jesus, eu vejo essa autoridade nele, essa sabedoria dele saber responder. Ele sabia quando as pessoas estavam ali só criticando, quando não queriam. Então, foi isso que ele falou, ó. Se não quiserem, vocês sacodem a poeira dos pés. Continua a sua jornada. Oi. Sim, é aquele livro do Bonhoeffer, O Discipulado, ele fala muito disso, né? De Jesus ensinando. E tem uma parte que eu fiquei impressionada, aquela passagem que Jesus diz assim: a seara, como é que é? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E falou exatamente isso que você está dizendo, né? Jesus não estava chorando, ai, a seara ela é muito grande, ai, são poucos. Não, ele só estava constatando. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Tipo assim, eu sei que são poucos os trabalhadores, né? Sim. Então, essa sensibilidade, quando você for para o evangelismo, de você saber se você vai gastar tempo, quanto tempo, com as pessoas mesmo, gente, você tem que saber. Às vezes você está ali, você trava em uma pessoa e tem várias ali querendo, sabe? E assim, eu creio que Deus, ele prepara corações, né? Corações preparados para o evangelho. Quando a gente fez a matéria Estratégia Missionária, o pastor sempre falou, né, que até hoje eu lembro disso, né, da estratégia de Paulo. E Paulo, ele ia aonde Paulo ia pregar, gente? Gisele, seminarista. Qual era o público dele? Os gentios? Não, vamos lá. Qual era o lugar onde ele pregava? Dentro da sinagogas. O que tinha na sinagoga? Judeus? O que os judeus... antes. Então, judeus, e o que os judeus tinham em mente? A lei? Sim, um Deus, eles já conheciam, eles já tinham um coração minimamente preparado para ouvir, eles já sabiam quem era Deus. Eles só precisavam ampliar no sentido assim, de conhecer o profundo que Deus era Jesus. Então, ele gastava tempo dentro das sinagogas. Já pregar aos gentios também foi pregado aos gentios. Se eu não me engano, foi mais o ministério de Pedro. Não, Pedro que não queria pregar para os gentios, né? Ele pregou para os gentios também. Mas o que é dizer eu vou pregar para um gentio? Hoje. O que seriam os nossos o que seriam os gentios hoje? Alguém que não conhece a Deus. Tá, mas aí, vamos lá. Que não está convertido. Os judeus para nós seriam quem? Os de ramificações cristã, né? O católico, que já conhece um pouco. E quem que seria os gentios? O povo que tem o quê? Vários deuses na mente, Outras religiões. Outras religiões, certo? Então, ele tinha essa estratégia de primeiro ir naquelas pessoas que já tinham um certo conhecimento, que seria até, eu acho que provavelmente seria até mais fácil compreender tudo que ele estava dizendo. Pensa nisso, não é verdade, gente? Pensa numa mente pluralista, uma mente que você acredita num monte de deuses. E pensa numa mente mono, né? Que só um Deus, um Deus só. Então fica mais fácil de compreender que aquilo que Paulo estava falando tem a ver com Deus e Israel. Então, por isso era muito difícil compreender e chegar a um conceito. Não, esse é Deus, Jesus é Deus. Então, assim, por causa da educação, da religião, por isso que eu e José, sentiu muita dificuldade de pregar na Índia. Né? Por quê? Porque a gente ia falar de Abraão, a cara ficava boiando. Não tinha. A gente teve a oportunidade de pregar para um moço, Ashwin, o nome dele. Ele era hindu. Gente, que dificuldade. Não, então por que Deus? Por que Abraão? Porque a pessoa ficava assim, ó. Então a gente tem que ensinar o beabá de quem é Deus. E de você, às vezes, pensar, não, mas é católico. Mas que bom, né? Já pelo menos já tem essa noção de um Deus só. Então já fica mais fácil para você seguir para o evangelho, seguir no evangelismo. E aí a gente vê essa dificuldade de pregar para outros povos, né? Que tem outra cultura.
E Paulo tinha essa estratégia, começava nas sinagogas, e aí ele alcançava, foi alcançando os gentios, a gente vê os ministérios, tal, tudo que foi acontecendo, tá? Então, esse ministério de não perder tempo, né? Aqui, ó. Ensinou as pessoas a não perderem tempo e a ter, para mim, eu resumo aqui, falou sobre sacudir o pó dos pés. Não perder tempo, saber com quem você está falando, prosseguir, não desanimar, né? Também, porque sacode a poeira dos pés. Poxa, preguei tanto e falei, ninguém quis. Sacode a poeira dos pés e no final ele vai falar, né? E você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. Então, assim, você está sendo abençoado. Não é porque você prega e tem restrições, as pessoas não querem, que ele estava ali encorajando também, né? Então, existe um encorajamento ali naquela fala, né? Você continue. Por quê, gente? A gente, às vezes, se depara com esse negócio de pregar o evangelho e a pessoa não querer, e você desanima, você se sente fracassado, você, não quer, não, já tentei evangelizar, minha experiência foi péssima. A gente já fez evangelismo na igreja, que algumas pessoas foram e falaram assim, não vou nunca mais. Mas por que você não vai nunca mais? Porque ninguém ouviu. Sim. Oi. Eu tô aqui em Campinas, né? Uhum. Na igreja da Camila, de 2 em 2 semanas tem evangelismo. Esses que você vai de porta em porta e usando uma pesquisa para poder falar do evangelho. Ontem a gente fez evangelismo na região da igreja, né? E tinha uma igreja católica na frente. E o que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a questão da Covid e falando do evangelho no final a respeito sobre toda a situação. Uma das casas que a gente passou foi um senhor que quando eu toquei a campainha, ele parecia que não queria de jeito nenhum perder tempo fazendo uma pesquisa. E aí eu toquei a campainha e ele falou, é rápido, é rápido. Eu tenho que fazer tal coisa, então não posso demorar muito, sabe, meio seco. Aí na hora eu já pensei, esse aqui vai ser meio trabalhoso e talvez não vai querer ouvir, né? Mas aí a conversa foi indo, no final, quando falei sobre Deus, sobre o cuidado de Deus, levei a mensagem do Evangelho, aí você via no rosto dele que mesmo na primeira vista ele estando mais não querendo, mas quando eu falei do Evangelho, dava para perceber que ele estava compreendendo a mensagem, aquilo ali estava entrando no coração dele. Mas também teve outros casos que foi falar do evangelho e a pessoa não estava nem aí, só queria desconversar para poder acabar logo. Então, Sim. eu acho que entra nessa questão também, porque quando, quando eu fui conversar com esse senhor que ouviu, ele ficou até com o olho cheio de lágrimas. Dava para perceber que ele estava prestando atenção e que a mensagem estava sendo entregue. Então ali dava para permanecer mais tempo falando. Mas quando foi para outra casa e o cara não queria ouvir, então dava para perceber também, então você já entende que você não precisa gastar tanto tempo, já que ele não está afim de ouvir o que você tem a dizer. Sim, sim. Então, assim, eu acho que esse texto ele traz encorajamento, continua, prossiga, bate o poeira dos pés, vai ter alguém que quer ouvir. E aí tem vários textos que você pode usar, né? Lembrando aqui, né? Não dê pérolas aos porcos, não fica ali gastando tempo, vamos lá, mas continue. Vá de casa em casa, não pare de evangelizar, não coloque obstáculos, porque Deus não coloca obstáculo, quem coloca somos nós. Ele é prático e simples. Vai lá, prega. Se a pessoa não quiser, bate o poeira do pó, dos pés, né? Bate o pó e vai para outra e prossiga. Foi isso que ele quis ensinar. O que é sacudir a poeira? Sacode a poeira e vai. Tem até a musiquinha que não é gospel, né? Vocês estão rindo, vocês sabem qual é. Levanta, sacode a poeira.
Vamos lá. Então, vai, gente, Dá a continua. volta por cima. Vai, gente, continua. Simone, por favor, né, Simone? Eu gosto dessa. Falta o foco, Simone. Mas gente, Jesus é encorajador demais. Eu me empolgo quando eu estou dando aula. Porque é isso. Ai, voltei, ninguém quis saber. Minha filha, você já pregou. E outra, lançou o quê? Semente. Às vezes a pessoa ficou com tanta raiva, você saiu de lá, mas o que ele estava me falando? Mas ele ficou lá pensando naquilo que você falou. E lá na frente, aquela semente foi lançada, vai germinar lá na frente. Você não sabe, né? Então, a próxima, misturou o barro com cuspe para curar o cego. Já abri Eu aqui. separei aqui. É os- Abriu ah, aí, então ótimo. Vai lá, vai lá. Beleza, é Opa. o 6 e o 7. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Opa, e aí, qual que é a lição daqui? Então, era sábado, né? Ele criou um reboliço, porque ele fez uma cura no sábado, e aí os fariseus com o coração engessado na lei, né? Já estavam criando motivos por conta disso. E foi perguntado para ele também por que o cara era cego, quem tinha pecado, né? Então, ele deu várias explicações aí nesse... Né? Ele fez o milagre, né? E criou um alvoroço. Sei, várias lições nesse sentido, mas a frase, vai e lava-te no tanque de Siloé, o que significa? Obediência. Não, o André acabou de ler. Lê aí de novo, André. É o 7, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, o tanque de Siloé significava enviado, certo? Por que tinha que lavar nesse tanque? Porque qual era a lição que ele estava mostrando? Passou, lava lá nesse tanque. Quem que passou o barro e mandou ele lavar? Qual era o nome do tanque e o que tem a ver com o milagre que ele fez? O que ele estava mostrando? O enviado de Deus mandou lavar os olhos. Tá vendo? Deixou claro quem ele era, nem sem palavras, né? Só com atitude. Vocês entenderam o que Jesus faz? É incrível, gente. É incrível. Aquele tanque significava o enviado, que Deus tinha mandado água, que ele era enviado. Então, agora você vai lavar. Você vai lavar lá nesse tanque, no tanque de Siloé. E eu ainda vi um estudo uma vez sobre essa passagem, não sei se eu ouvi na igreja um sermão, mas assim, estava falando que ele usa o barro, né? Que é uma alusão à criação do homem, né? Só ele podia fazer isso. Ele criou o homem do barro, então ele foi lá e curou o homem com o barro. E esse cara sai de onde ele está e vai andando até o tanque de Siloé, com aquele barro no olho. Vai andando, as pessoas vão ver dele, mas o que ele está fazendo? Que coisa estranha. Por que Jesus não poderia simplesmente ter falado como outros cegos, né? Veja, não foi assim que ele fez com o outro cego? O Bartimeu, né? Que queria ver. O que ele fez com o Bartimeu? Só fez uma pergunta, não foi? E para esse, por que passou barro? Aí é vocês que vão descobrir, estudar mais, estuda em casa, veja, traz uma mensagem, o Guilherme pode trazer, a Gi pode trazer, aí ó, Gi, uma mensagem para você. Estudar bastante isso aí, pegar todos esses pontos e traz uma mensagem maravilhosa. Então, assim, em tudo, gente, em tudo tinha um significado. Nada é só o que parece ser, né? Não, o que era o tanque de Siloé? O que o tanque representava? Qual era a lição ali? Que ele era, né, para mim aqui, né, uma das grandes lições que fica porque a gente está falando de recurso didático, eu sou um enviado. Eu sou enviado, tá? Mas tem mais coisas, né? Óbvio que o texto é muito rico, mas você tem que fazer essas perguntas. Até o nome do tanque, do lugar que ele estava, por que era esse lugar, né? Então, é aquela aula que a gente fala, que eu dei, né? Métodos de estudo bíblico, a OICA, né? Observar, interpretar, correlacionar e aplicar.
Sempre, sempre. E não é só para quem está montando uma mensagem, um estudo, né? Para todos nós, gente, que estamos aqui na aula. Sempre que você vai fazer um devocional, faça perguntas para o texto. Estude lá o que era o tanque de Siloé, por que Jesus fez assim, né? Jesus não é engessado, ele não faz sempre do mesmo jeito. Porque senão Jesus também podia fazer assim, ó, sai curando. Ah, Jesus me cura, tá curado, tá curado, tá curado, tá curado. É que nem o Todo-Poderoso, lembra? Eu gosto daquele filme. Que ele fala, agora eu vou ser Deus. Aí ele pega um monte de... Seriam os e-mails, que são as orações das pessoas. E aí, nas orações está lá, eu quero ganhar na loteria. Aí ele, sim, 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 sim. Eu quero isso. Sim, deu sim para todo mundo. Quando terminou, porque ele deu sim para todo mundo, virou um caos no mundo. Ele fez um caos. Então, assim, Deus sabe quando dizer sim, quando dizer não, ele sabe o tempo, ele sabe por que ele faz, né? Então, ele não faz milagre por fazer, né? O que ele ensinou para aquele moço? Talvez aquele moço tivesse que entender que ele era Deus, né? Que ele curava, né? E então que ele tinha que ir até lá, porque talvez ele estava esperando ali naquele tanque a cura, né? Então ele vem e traz a cura, né? Ele dá a cura para aquele moço. Então assim, vamos lá, explorar bastante. Então sempre se vocês forem fazer o devocional, façam isso. Talvez as pessoas não tenham desejo, vontade e falar, é tão difícil, porque não explora o que está lendo, né? Não usa a criatividade e a imaginação para chegar num conceito, para descobrir tesouros, né? Então, é isso que é fazer estudo bíblico, é isso que é fazer devocional, é você realmente viajar no texto, sabe? Eu tinha um professor de hermenêutica que ele falava isso. Ele começava, ele trazia a gente para aquele texto. Ele dramatizava o texto, ele trazia, ele montava a cena. Então, assim, monte a cena na sua cabeça. Pensa nos personagens que estão em cena. Pensa como eles pensam, entendeu? Vai fazendo, você vai ver, uau, que história linda e maravilhosa. É empolgante ler a Bíblia dessa forma, gente. E por isso que era tão maravilhoso os ensinamentos de Jesus, por isso que chamava atenção, porque existia uma didática. Eu quero ser curado. Tá curado. Jesus, aí ia cair no lugar comum, né? Ele cura daqui, faz assim, tá. Ia aparecer um mágico, né? Curando e falando tal. Não. Para você, eu faço barro e cuspo na terra e ponho barro no seu olho. Para você, eu te pergunto o que você quer que eu te faça. Para o outro, eu faço assim. E aí eu vou mudando as formas de lidar e de tratar com todos. E alcançava a vida dos espectadores, né? Sim. Até hoje aqui, com a gente construindo essa cena que você falou, eu fico imaginando, gente do céu, que tremendo. Então, é assim. Então, construa isso na sua mente. Toda vez que você for fazer um devocional seu, gasta tempo naquilo, que você vai ver quanta coisa, quão sensível vai ser, quão maravilhoso vai ser você imaginar as passagens, né? Vamos para a próxima. Misturou barro, encorajou as pessoas a se movimentarem e a buscarem o que desejam. Esse daí... os amigos com a maca, levando a maca. Paralítico. Uau. Esse também é incrível, né? Então, tinha um amigo, um moço paralítico, e tinha 4 amigos que queriam ajudá-lo. A casa estava o quê? Lotada de gente. De novo, eu até falei domingo, né? Que ele não teria acesso a Jesus, mas quem quer ter acesso, dá um jeito, certo? Mensagem do Ari de quinta-feira. Quinta? Ele falou sobre isso. Quem quer ter acesso a Deus, dá um jeito. Zaqueu, não foi? Não falei de Zaqueu? Que Zaqueu, ele não queria ter acesso a Deus? E aí ele só ficou ali na árvore observando? E eu falei, ele podia até ter subido no ombro de alguém, não é?
e falado, olha aqui, eu sou baixinho, mas me veja. Não, ele ficou ali. E já esse moço, o que ele fez? Ele queria estar de frente com Jesus. Os amigos pensaram, talvez ele falou, não, eu não vou conseguir, mas os amigos, não, vamos lá, a gente vai dar um jeito, vamos pensar, vamos destelhar a casa. E aí se colocou de frente. Né? Então, assim, não tem limites, né, gente, quando você quer chegar perto de Deus. O José falou de Bartimeu, né, Zé? Também, Bartimeu, o que ele fez? Gritava. Então, Bartimeu no caminho anterior, né? Na mensagem anterior. Ele estava procurando acesso ao Senhor, né? E ele pediu ajuda. Até ter a recalcular a rota dele, né? Até ele saber onde Jesus estava, mais ou menos. Ele não podia ver, mas ele tem uma noção, pelo menos, da proximidade e poder clamar, né? E ele clamou até que o Senhor respondeu. Sim. Então, ele nos encoraja. Não tem isso, gente. Quando a gente quer chegar perto de Deus, você se esforça, você vai e você encontra. E mesmo quando você não quer, né? Se a graça é irresistível, ele vai atrás de você, né? Porque Zaqueu não queria, né? Zaqueu queria até um certo ponto. Mas aí o Senhor chamou ele para um compromisso. Às vezes você limitou o seu compromisso com Deus, mas Deus, ele quer mais de você. E se Deus quer mais do André, por exemplo, só porque Deus quer torturar o André? Não, porque ele sabe que vai ser bom para o André. Mas se o André se limitar, ele vai viver grandes coisas de Deus? Não vai. A vida dele vai ser, o que você fez da vida, meu irmão? Eu fui, me formei, trabalhei, comi o pão de dores e estou enfadada. Porque, gente, servir a Deus e pensar só em carreira é enfado e canseira. Mas ter sua carreira, ser um engenheiro, como o André vai ser, ou ser um jornalista, como o Guilherme trabalhar aí nas finanças, como o Vitor trabalha com contabilidade, é uma bênção. Mas se for só isso, gente, vocês vão comer o pão de dor, vocês vão ficar cansados, não vai andar, não vai ter novidade de vida. Vocês têm que tentar conciliar o trabalho, né, que é o sustento de vocês, que é aquilo que Deus chamou, mais a obra missionária. Se vocês vão ganhar dinheiro, para que vocês vão ganhar dinheiro? Para o seu próprio deleite, só para ter dinheiro? Não! Você pode sustentar missionários, pessoas. Você não vai com seus pés, mas você pode ajudar com seu dinheiro. Abrir a mente para o ensinamento. Deus me chamou, eu sou tão abençoada, eu sou presidente de tal empresa. Para quê? Para quê? Eu acho que Jesus vai perguntar, para que você é tudo isso na sua vida? Ou a gente pensa como Deus pensa, ou a gente está no caminho errado. E tem gente que não consegue nem romper na vida por causa disso, porque só pensa no seu próprio deleite, mas pedir esmaus para gastar consigo mesmo, para tirar um selfie no iate lá, e estou no iate, estou não sei aonde, eu sou tão abençoada. Você tem certeza que isso é ser abençoado? Né? Então, assim, gente, vamos ampliar aí, né? Então, ele encoraja as pessoas a se movimentarem, a buscar o que desejam. E buscar para quê? Né? Aqui a gente está falando só de cura, mas eu posso falar disso, da sua vida profissional. Para que você quer? Por que você quer? Qual que é a sua meta? Eu quero ganhar, sei lá, 30 mil aí por mês. Para quê? Porque na minha meta eu quero ajudar, sei lá, 50 missionários. Eu tenho certeza que se for de Deus, ele vai te dar. Certo? Eu quero ganhar aí 30 mil, 40 mil. Para quê? Para comprar isso, para visitar o mundo, para ser feliz, porque eu sou filha do rei. Pode ganhar também? Pode ser? Pode. Mas aí é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certo? Vamos passar para a próxima. Alguém quer falar? Ontem a gente estava no cultinho aqui em casa e na oração, e aí a gente lembrou, né? Mais vale dar do que receber. Sim.
Alguém quer comentar aí? Ok, eu já dei uma adiantada na questão da dramatização, né? Ok, então eu falei a dramatização. A dramatização é reconstituição de uma cena já no Antigo Testamento. Vemos a utilização, por exemplo, com os profetas. Eu já falei de Jeremias, né? Acho que é o texto mais maravilhoso, um dos textos mais maravilhosos que tem, né? Que é na casa do oleiro. E toda vez que eu leio a Jeremias indo para a casa do oleiro, eu acho que Jeremias ele tinha uma expectativa, porque quando você ouve uma voz, vai lá na casa de fulano que eu vou falar, né? E aí ele vai e espera, e eu acho que até demorou, que ele viu fazendo a construção lá do vaso, o vaso quebrando, tal. Então, assim, Deus falou do jeito que ele tinha para falar. E aí ele usa os profetas, e a gente tem essa dificuldade de entender, muitas vezes, o que Deus estava falando. E muitas profecias em Isaías, em Jeremias, tem textos difíceis de compreender, em Oséias, né? Oséias, por exemplo, se casou com uma prostituta. O que significava? Era a nação de Israel que estava em prostituição, em idolatria. Então, isso tem a ver conosco, por exemplo. Quando eu estou adorando um outro Deus, que não necessariamente seja um outro Deus, né? Sei lá, um Baal, um Deus, um Buda, uma coisa assim, eu tô me prostituindo, né? Então, assim, a gente tem que ampliar essa visão do que é a idolatria, né? Tem esse livro que eu recomendo que vocês leiam, que me impactou muito, que chama Deuses Falsos, que fala dessa idolatria. E eu já estava lendo ele com... eu encorajei a Júlia que estava lendo também. Ela falou, Simone, foi legal, porque ela falou assim, nossa, Simone, a gente aprende, né, e desde pequena essa coisa do conto de fadas, da Cinderela, do cara perfeito, e a gente deseja isso, né, encontrar a pessoa perfeita, mas, de repente, até isso é uma idolatria, o Deus do amor, né, encontrar alguém que te faça feliz totalmente, isso é uma mentira, não existe. Por quê? Porque a gente vê filme, a gente vê livros, essa coisa do príncipe encantado, né? E, assim, até a busca de um namorado pode ser um Deus para você, entendeu? Uma fixação numa pessoa, eu gosto dele, eu só vou viver, eu só vou ser feliz se eu tiver aquela pessoa na minha vida. E aí, nesse livro, ele cita Jacó, né? Que Jacó era tão fixado por Raquel, né? Raquel? Isso mesmo. Que ele ficou ali trabalhando 7 anos, depois trabalhou mais 7 para ter aquela mulher, né? E era como um Deus, era o Deus do amor, né? Na vida dele. Então, às vezes, você pensa tanto naquela pessoa que você, eu não tenho ânimo nem de orar mais para os jovens, né? Que tá aí solteiro. Não oro mais, por quê? Porque meu coração tá partido, porque eu amo fulano, sabe, gente? Então, o Deus amor, o Deus filho, o Deus dinheiro. Minha meta é ser bem-sucedida, pronto, acabou. Se eu não for, eu não tenho contentamento, eu não tenho alegria. Então, é um livro muito, muito impactante, né? Então, ali para Oséias, mostrou que a nação estava corrompida. Mas e nós? Quais são as nossas corrupções? O que te tira o desejo de viver? A falta do dinheiro? Você não ser uma pessoa bem colocada profissionalmente? O que te tira? Qual que é seu ídolo? Então, amplie isso aí. E lá, Deus fazia literalmente, né? E Osés teve que casar com aquela prostituta. E Isaías andou descalço. Acho que até um texto que Isaías andou pelado mesmo. Tem um texto que ele andou nu. Puxando carroça. Jeremias, Isaías também. E aí eles iam lá pro centro de Israel. Ele mandou alguém na sua cabeça também, acho que foi Jeremias, né? Sim. E aí rodeava ali o templo e falava:
Se você, e nação, olha isso, olha a loucura. Nação de Israel, se vocês não se converterem com um negócio na boca, freio de cavalo, né? Puxando carroça. Olha que loucura. Entra na cena agora. Vocês vão ser julgados, subjugados. Deus vai fazer isso aqui com vocês, né? E aí ele rodeava lá e gritava. Esse cara tá doido, né? Esse Isaías tá doido, Jeremias pirou, né? Mas era literal, né? Então, era uma dramatização. E hoje em dia, a gente não se impacta assim quando a gente vê teatro? Fala aí, gente, teatro existiu desde quando? Teatro entre aspas, né? Porque era teatro. Deus criou a dramatização. Deus criou a dramatização. Né? É incrível, isso chamava muita atenção. Né? Porque quando você entra na cena, quando você vê, olha o que Jeremias está fazendo, aquilo chamava atenção. Nossa, olha o que Isaías está fazendo. Gente, que loucura. Andando com um freio de cavalo e puxando carroça e falando isso. Falando que nós. E trazendo uma mensagem impactante, dura. Eu lembro de um teatro que eu acho que o Damião fez, que ele chegou na igreja cheio de correntes. Você lembra? Todo mundo chegou acorrentado? Alguém lembra dessa cena? Guilherme, você lembra? Lembra? Sim, foi da última, que a Juliette fez a oficina de teatro. Quando você viu aquelas correntes nos pés ali, o que vocês sentiram? O que vocês viram? Eu lembro da cena que até a Gabi, eu acho que ficou acorrentada. Não foi a Gabi ou foi o Vinícius? Foi alguém que estava acorrentado ali. Foi impactante. Os dois estavam acorrentados. Os dois, não foi? E ela pedia ajuda, né? Aí alguém tinha que levantar do meio da plateia para poder ajudar. Eu acho que a Bia foi. Uma foi a Bia, outra foi outra pessoa que ajudou, não sei se foi a Rosa. Aí foi bem impactante aquilo. Quantas pessoas estão aprisionadas, né? E precisam, como o Guilherme foi lá na casa daquele rapaz, mal-humorado e tal, mas quando começou a ouvir o evangelho, começou a ser liberto, né? Quantas pessoas estão assim, né? Assustam pela afeição, pelas circunstâncias, mas quando começamos a anunciar as boas novas, aquelas cadeias quebram, né? Sim, eu lembro de um jovem que me ligou e falou: eu não estou conseguindo ir para a igreja, pastora. Aí eu falei: sabe por quê? Imagina aquelas prisões, né, de antigamente, que o prisioneiro tinha uma corda e uma bola de ferro no pé. E ele tinha que arrastar. Aí, uma corrente e uma bola. É isso aí, gente. Eu me troco as coisas, vocês entenderam? Uma corrente e uma bola. Eu falei: sabe por que você não consegue ir para a igreja? Porque tem uma corrente e uma bola nos seus pés. É só você se livrar dela e vir para o culto. Aí ele, eu falei: às vezes você tem que usar até umas metáforas assim. Aí de noite conseguiu ir. Conseguiu vir? Sim, tirou então a corrente e as bolas. Por quê? O que te prende? O que prende seus pés de ir para a casa do Senhor? São correntes espirituais. São prisões, são cadeias, né? E hoje em dia eles usam aquela tornozeleira, né? Nos Estados Unidos também, vocês já viram? Que a pessoa é amarrada assim pelas mãos e pelos pés, assim. Ela anda assim, com uma corrente nos pés, né? Que não dá mobilidade para ela andar rápido e nem os braços, quando ele é muito perigoso, não é? Então, te impede de servir, te impede de voar, de crescer, de ir mais alto, de ir mais fundo, te faz olhar só em cima da árvore, como o Zaqueu queria, não te liberta ali para você sair e fazer, né? Então, Deus usava isso, né, sempre, desde lá do Antigo Testamento, e vai para o Novo, que é, no caso, a festa dos tabernáculos. Então, o que era a festa dos tabernáculos?
era na festa dos tabernáculos, eles lembravam das águas, né? Que Deus deu a água, que a água ela é uma bênção, era uma festa de gratidão. Então, primeira coisa, eles falavam da água viva, da unidade e da divisão entre o povo, né, de Israel, da semente do rei, Davi, da redenção e da dádiva do Espírito Santo, né? Então, isso que significava essa cerimônia. E o último dia da festa era o dia mais esperado. O sacerdote dirigia até a fonte de novo, a fonte de Siloé, gente. E recolhia a água em uma bacia e voltava para o templo. Então, assim, essa fonte, a gente precisa ver direitinho até aonde que é essa localização, né? Até no caso do cego mesmo, né? Ele tinha que andar até aquela fonte, né? E aqui também, eles estavam aqui o templo e tinha a fonte de Siloé. Então, o sacerdote tinha que ir lá na fonte de Siloé, recolher a água e voltar para o templo. Aí ele derramava a água aos pés do altar, que simbolizava chuva e a oração pela chuva. Por quê? Quando chove, o que acontece, gente? O quê? O que acontece quando chove? Quem quer falar? Tão simples. Participação aí. O que a chuva traz? Vida. Vida. O que nasce, Zé? Aí as sementes vão brotar após a chuva, né? Vai umedecer a terra, vai encher as fontes. Vai ter alimento. E aí vai produzir alimento, né? E vai ter o quê? Prosperidade. Chuva, para eles, era sinônimo de prosperidade. Se você... Chuva nas estações certas, nos tempos certos, ou até as chuvas fora de tempo, que aquela chuva seródia, a chuva atemporânea, né? Então tinha aquelas chuvas também que lá em Oséias também fala, né? Oséias capítulo 6, se não me engano. A gente sabe que lá não é um lugar que chove muito, né, gente? Vocês sabem que até hoje tem sistema de irrigação lá. Hoje tem um sistema maravilhoso lá de irrigação, mas era difícil a questão da água ali naquele lugar. Eu já vi alguns documentários sobre como eles têm plantações o ano todo, sistema maravilhoso de irrigação ali. Então, aquela festa, ela tanto servia para agradecer e como um símbolo de pedir também, que o Senhor derrame chuva, traga chuva, chuva, prosperidade. Precisamos de chuva. Pedir a Deus que haja chuva. Lembra? Não sei se a gente... Teve um tempo aqui, eu acho que... Não sei que ano que foi, que a gente ficou orando muito tempo, Zé, para chover, que estava com problema sério de água aqui em São Paulo. Foi tem uns 3 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi 2019 ou 2018. Por aí, ou antes. Estava tendo estiagem. E nós ficamos o quê? Temerosos, né, gente? Então, o povo judeu, ele vivia temeroso. Porque se não vier chuva, não vai ter colheita. Né? E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, assim, era tanto uma súplica como uma festa de agradecimento, era um cerimonial, né, que eles faziam todo ano. Então, eles viviam muito de muitos cerimoniais, né? Hoje, você vê uma semelhança, assim, com o povo de hoje? Com as igrejas de hoje? E aí? Já me chamaram para ir na festa dos tabernáculos lá do Templo de Salomão. E que mais? Campanha, corrente, né? 7 semanas para isso, 7 semanas para aquilo, corrente de ore, não sei o que, para que aconteça aquilo. Então, o povo judeu também tinha essas práticas, todas essas festas. Mas assim, ok, não sei quem criou a festa. Com certeza é coisa do homem, porque Jesus acabou com a festa. Acabou não, né? Mostrou o significado da festa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então... Ele é a festa, né? Ele é a festa.
Vocês querem festa? Aqui, eu sou a festa. Então, assim, rituais, programações, tudo no esqueminha certinho, então vai lá. Aí o sacerdote então, ia lá, ia até a fonte de Siloé, recolhia água em uma bacia, voltava para o templo, derramava aos pés do altar, que simbolizava oração pela chuva, e servia para limpar o cordeiro imolado que era desembocado. Quer dizer, ali também eles derramavam sangue na escadaria, gente. E aí a água vinha lavar eles lavavam as escadarias com aquela água que trazia do tanque. E aí, sete vezes rodeava o altar. 7 vezes rodeando, ao som de chofar. Sabe o que é um chofar, né? Vocês já ouviram aí que tem igreja que é judaizante que usa chofar no culto. Rodeava 7 vezes. E gritava. Vou ver se eu sei. Não sei eu acho que eu não sei. Vocês estão fazendo hebraico aí, vocês vão saber melhor. Adonai, Roshia, Oshana. Adonai. Gritava. O que significava? Senhor, salva-nos e nos faça prosperar. Senhor, salva-nos e nos faça prosperar. 7 vezes rodeando e gritando. Senhor, salva-nos e nos faça prosperar. Porque eu estou pedindo chuva. Sem chuva não tem colheita. Sem chuva não tem vida. Eu estou fazendo um ritual. E quem disse, né, que Cristo queria esses rituais, né? Então ele vem no meio desse povo que fica fazendo ritual. E aí a gente vê as igrejas de hoje. Vai lá, dá 7 voltas, faz 7 quinta-feiras do não sei o quê, lá, né? Não é de rituais que a gente vive, né? E aí ele chega no meio da festa, no grande dia da festa, ele fica em crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, enquanto eles estão gritando ali, Senhor, salva-nos e nos faça prosperar. E aí ele vai e grita. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Quer dizer, você está chamando alguém para te salvar? Aqui está a salvação. Por isso que chocou, gente. Quer dizer, agora eu vou aplicar para a nossa vida. Eu tô aqui na igreja, servindo, e tô falando algumas coisas, Senhor, me salva aqui, Senhor, não sei o quê. Tô ali no ritual do domingo, vou pro culto e sirvo, fico lá, mas parece que a salvação, e não tô entendendo que Deus é a minha salvação, que Ele já está comigo, que Ele faz as coisas na minha vida, né? Então Jesus já estava ali presente, e eles ainda estavam no ritual ali, ó, rodando ali, e cantando e fazendo todo aquele cerimonial, que devia ser muito bonito, devia ser muito tocante, né? Ao som de chofar, eles rodeando ali, gritando, Senhor, salva e nos faça prosperar, traz água, traz chuva, e lembrando desse Deus, lembrando do que Deus fez no deserto, que trouxe água, então agora traz aqui. E ele já trouxe água, já trouxe salvação, já tinha tirado o povo do deserto, já tinha levado ele para a terra. Com certeza ia ter chuva, com certeza ia ter água, porque Deus faz isso, né? Com certeza ia ter sol, com certeza ia ter noite, dia, mas eles estavam ali como se Deus não estivesse fazendo, ou criando festas, e fizeram várias festas, para lembrar, né? Como se fosse uma coisa do passado. Sempre do passado, mas é bom pensar no passado, mas saber do Deus presente que estava ali, e que ele já tinha vindo, né, que aquela escritura de Isaías já tinha se cumprido, que o Filho do Homem estava lá. E aí eles olham aquilo quando eles estão gritando ali, está passando na procissão, falando aquilo, e aí alguém rouba a cena, e fala, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Venha na fonte. Gente, eu preciso ler de novo os evangelhos.
E Não é bom? tremendo. Então, mas se você estudar do jeito certo, se você entender o contexto, se você... Gente, era uma... Imagina. Ah, não, tinha que ter que fazer um filme com isso aqui. Ou outros filmes, tinha que fazer um filme assim, dos milagres de Jesus e da forma como os judeus pensavam e trazer essas simbologias, tanque de Siloé, festa disso, festa daquilo, para trazer esse contexto, sabe? Porque é maravilhoso. É maravilhoso. O Senhor salva-nos e nos faz prosperar. E às vezes a gente ora assim, Deus me salva, me dá prosperidade. Ele está com você, ele já está te salvando, ele já está te prosperando, ele já está em você, as coisas já estão acontecendo. Aí eu fiz um devocional, não sei se alguém leu meu devocional, sobre entrega seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Eu falo sobre você deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Se o seu desejo do seu coração estiver alinhado com o de Deus, as coisas vão acontecendo. Você traça a rota e pergunta para Deus, é isso aqui, é por aqui? Então, assim, às vezes a gente sofre muito, esperando respostas do Senhor. Eu estou esperando Deus me responder isso, estou esperando... Mas, assim, já é processo, Deus já está respondendo, Deus já está na sua vida. E parece que desanima, porque Deus nunca responde, mas não é. O que você está vivendo o que você está vendo já são respostas de Deus. Você não está vendo o final, né, o produto final, mas já está sendo construído ali teu futuro, tua vida. Agora você precisa ver isso, você precisa olhar, mas é o teu olhar para a situação. É você mesmo, é você na sua intimidade. Às vezes a gente fica tão frustrado, fala assim, mas isso não aconteceu, isso não está acontecendo, isso não é... E Jesus ali o tempo inteiro, ele já era a prosperidade. Ter Jesus já é ser próspero, irmãos. Vocês concordam comigo? Agora, ser próspero mesmo é na obediência. Eu quero ser próspero. Para quê, filho? Para gastar à toa? Para se desviar? Então você não vai ser. Ter Jesus já é ter prosperidade. Oi. Eu lembro o dia que vocês convidaram, era aniversário da igreja, convidaram um pastor para pregar lá, que ele acho que ele é filho de um outro pastor que já teve na igreja, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. E ele pregou e ele falou uma coisa assim que depois, até estudando no seminário e tudo, a gente viu isso, né? Que no Novo Testamento, Jesus deixa claro do início ao fim nos evangelhos que a bem-aventurança do crente é ele mesmo, entendeu? De que ele é a bênção, ele é o milagre, ele chegou, né? E isso basta, né? Não é mais aquela prosperidade que caminhava, financeira que caminhava os personagens das antigas alianças, mas que agora a aliança do Novo Testamento, ele é a prosperidade, né? Isso é incrível. Sim, outro texto que eu me deparei aqui na missão também, né? Falei, eu vou vir para a missão para fazer meus devocionais tranquilo e para mim fazer macramê e servir um pouco, doar minhas férias para Jesus. Eu estou cozinhando, gente, vocês acreditam? Tô fazendo almoço aqui na missão. Todo dia. E é uma delícia. Tá melhor do que em casa, né? É uma delícia minha comida. E aí, e também para as crianças ficarem aqui, sabe? Andando, e fui no mato ontem, fiz várias aventuras aqui, tá? Tô uma sertaneja. Pus até bota, saio com facão, foi interessante. Entrei no mato, caí debaixo do pé de uma jaca aí, só Deus. E eu fico olhando, né? Eu fico observando a palavra de Deus, né? Ele é a nossa prosperidade, né? Ele é o nosso Deus. E aqui, as pessoas estavam ali no ritual. Às vezes, irmãos, a tua própria oração, ela pode ser um ritual. Senhor, me dá isso. Senhor, faça isso. Senhor, não deixe que isso. Senhor, lá, 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 lá. E assim... E Deus não quer só suas vãs repetições, Ele quer que você converse com Ele, e Ele quer além do que às vezes a gente tem dado, é nesse sentido, né? E esse devocional que eu fiz falava sobre andar pelo novo e vivo caminho, é tão bonito, Hebreus, né, que tem aquele louvor que eu gosto muito, ele é antigo, mas ele
traz uma verdade tão grande que leva-me à sala do trono, né, pelo novo e vivo caminho. E aí vai falar do véu que foi rasgado, o Cordeiro de Deus. Aqui, gente, o que eles estavam? Eles tinham que limpar, né, as escadarias ali do sangue do Cordeiro. Então, também mostrava que o Cordeiro tinha que ser imolado. Então, Jesus era o Cordeiro. Quando eles olham lá, eles sabiam literalmente o que Jesus estava falando. Ele está dizendo que ele é o Cordeiro. Ele está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que é dele que sai a água viva. É dele que procede tudo. Não, a gente não aceita isso. A gente quer continuar no ritual. A gente quer continuar no ritual. E às vezes você tá ali, Deus quer falar, Deus quer te mostrar coisas, você quer continuar no ritual. Você quer continuar no ritual. Ah, Deus me dá melhor. Ritual até hoje, né? E não tem paz. E não tem paz, porque a sua oração é só um ritual. Ela não é uma oração assim. Uma coisa assim que as coisas vão acontecer na sua vida, sabe? Ah, eu tô esperando Deus falar para onde eu devo ir, para o que eu devo fazer. Gente, vai Acho trabalhando. que o ritual é mais fácil, né? Sim, André, por quê? Continua aí. Porque você não tem que ter uma devoção, um relacionamento com Deus. Isso exige tempo e, enfim, uma devoção no total, na sua vida inteira, né? E o ritual é fácil. Então, por quê? Porque você diz assim, eu já orei, eu já fiz, eu já pedi, Deus sabe, né? Você não precisa pensar e entregar nada, né? Não, ritual é mais fácil. Então, eles queriam viver. Fala aí, Vitinho, você não falou nada hoje. Vitor Brunelli, tá pensativo? Não, tô só escutando a aula. E aí, gente? É incrível, né? Assim, a forma como que Deus quer falar na sua vida e a forma como você quer que Deus fale para sua vida, né? Você quer orações, você quer orar aqui de manhã e que aquilo aconteça. Semana passada você trouxe a nossa memória a ideia da confissão auricular do catolicismo romano, né? Que é isso, né? Um ritual. Vai lá, faz assim, assim, assado, receitinha de bolo, e você tá perdoado, entendeu? Tipo, você não pensou, você não se arrependeu, você não foi quebrantado e a sua vida vai continuar, né? E aí, mês que vem, você vai lá e tem mais coisa para confessar, e isso entra no automático. Isso é judaísmo, é judaizante. Então, você fica sem paz, porque você fala assim, eu não sei se eu estou no caminho, eu não sei se eu estou andando do jeito certo, eu não sei. Por que você não sabe? Você já não está em Cristo? Você já não é nova criatura? Agora sim, esse processo dele mostrar o final, o produto final, é lá na frente. Eu gosto de fazer essas análises, e eu estou gostando dessa coisa de envelhecer, entre aspas, porque assim, há 20 anos atrás, né? Aqui foi o lugar na missão, foi o lugar onde eu me casei. Então, quando eu vou andando aqui por esses corredores, eu vou vendo, eu falo assim, uau, quem diria? E eu vi o Natanael e a Chloe sentados no sofazinho aqui. E eu lembro que eu era solteira e sentava nesse sofá. Eu falei assim, quem diria que eu viria aqui depois de 10 anos, né? E com 2 filhos meus. E quantas vezes eu estava solteira, dormindo aqui nesse quarto de cima e pensando, Senhor, será que eu vou casar? E hoje eu tô aqui com os meus filhos, né? E eu lembro do casamento do Caleb, gente. O casamento do Caleb foi muito marcante. Tinha som de violino, eles contrataram banda que tinha um saxofonista. Gente, quando eu fui lá para frente, que eu fiquei ouvindo aquele som, e eu fiquei lá na frente, eu falei, gente, eu me casei aqui. Foi tanta emoção no meu coração, sabe? Então, assim, e a bênção? E aí, assim você vai vendo a bênção de Deus, você consegue ver a bênção de Deus na sua vida hoje, de quem você era lá atrás e de quem você é hoje, e como você cresceu espiritualmente, como Deus te prosperou na sua mente, no seu entendimento das escrituras, né? Nossa, antes o Guilherme queria fazer faculdade, agora o Guilherme já fez a faculdade, agora o Guilherme já está procurando, vai casar. Antes o Vitor queria também se casar, hoje já é casado, já está na casa dele, já tem a esposa dele, já tem, sabe?
E a Bia e todo mundo que está aqui, o André, está nesse ponto da vida dele, ele já é próspero, ele já é abençoado, gratidão. Essa festa dos tabernáculos, ela significava gratidão. Gratidão pelo que Deus fez, gratidão pelo que Deus fez. Mas não pode ser só. É gratidão pelo que Deus está fazendo. Ele é contínuo na nossa vida, ele ainda continua fazendo. O que não aconteceu ainda, a gente também tem que ser grato. Eu lembro que o Zé falava, né, que desde solteiro ele orava pelos filhos, né, Zé? Não é isso? Sempre dizia? Sim, é verdade. Quem ora pelos filhos aí? Que é solteiro? André, você tem que orar, hein? Pelas crianças que você vai ter. Guilherme, ora pelas crianças. Então, assim... Tá claro a dica do casamento do Guilherme ser ir na missão. Ah, sim, vai ser um prazer. Vai ser maravilhoso isso. Então, gente, já pensou nisso? De você já ter gratidão pelo ainda o que não aconteceu? Qual que é o texto que fala sobre isso? Vocês lembram de algum texto que fala sobre isso? Um texto que encaixa nisso? Tem um texto que encaixa nessa ideia de gratidão pelo que ainda não aconteceu. É aquele que fala de pedir em nome de Jesus. Calma aí, vou pensar aqui. Vai pensando aí. A fé é a certeza das coisas. Tem um texto que encaixa nisso, eu não lembro agora. Vamos pensar, depois a gente fala. Então, gente, já se viu? Já entrou lá na festa dos tabernáculos e viu Jesus gritando, eu sou a fonte de água viva? Ou seja, qual que era o pedido? O pedido era por quê? Senhor, dá-nos água, não é? Era isso? Fazer um ritual para que Deus não deixe faltar água. E o que Jesus responde, Guilherme? Que ele é a fonte da água viva. Se quem beber dele jamais vai ter sede. Ou pedindo por água, ele dizendo, eu sou a água da vida. Vocês não vão mais ter sede. E o que será que entrou na cabeça? O que esse pessoal entendeu quando Jesus falou isso, gente? É o fim da religiosidade, né? Isso, né? Não, a gente vê ali que a gente sabe que eles rejeitaram, né? Mas eu creio que muitos, né? E a gente sabe que Jesus tinha discípulos, né? Dá para contar nos dedos, mas tinha. Mas imagina quem entendeu a mensagem e estava ali, entendeu? Conseguiu se tocar. Meu Deus, olha aí, oramos tanto tempo. Lá no The Chosen tem essa mensagem logo no comecinho. Oramos por você durante tanto tempo e agora você está aqui na nossa frente. Sim, eu sou o cordeiro imolado. Eu sou a água. Eu trago a água, ela era símbolo de alegria, por isso que tinha uma festa para a água. Cerimonial das águas. Porque quando chovia, trazia alegria. Eu lembro lá na Índia, né, Zé? Era bem legal. Lá são monções também, né? Então só chove de setembro a dezembro, acho que é isso. São 3 meses de chuva. E a gente ficou o ano inteiro sem chuva mesmo. Então, quando chove, as crianças, todo mundo vai para rua e começa a dançar, pular no meio da chuva e fazer festa para a chuva. Era muito legal. A gente tirou até foto quando chega a chuva. A gente sabia direitinho quando chegava as chuvas. E lá também, né, se eu não me engano, também são monções e tem o tempo certinho de chover. E aí, como a gente aqui chove, aí tem um mês, a gente tem os meses da chuva, mas ontem mesmo choveu bastante aqui na missão. Né? Mas nesses lugares só chove naquela época. E mesmo assim, só chovendo naquela época, teve a época de Elias, né, que ficou esse tempo sem chover, e teve outras vezes que Deus visitou o povo com seca, né? Não sei quantas vezes foi, mas já teve outras situações. Vocês lembram de alguma de Israel em relação a não ter chuva? Os teólogos aí de plantão, que conhecem mais que eu. No Antigo Testamento, que parou de chover por 3 anos ali, o profeta Elias, que acho que era no reino de Acabe, né? Ficou 3 anos sem chover. E outros? Tem outros relatos, vocês lembram?
Além desse? No período de José do Egito mesmo. Exatamente. Ah, e aí, ó, Gênesis. Então, olha pra você ver, um lugar que já é restrito para chuva. Porque aqui No pelo período, fala Zé, quando como? Paulo teve a profecia de Ágabo, acho que era Ágabo, e também era um período também de grande seca também que estava passando na época. Sim. Então, além da chuva já ser restrita lá, ainda teve épocas e períodos assim que ficou sem essa chuva. Antes do dilúvio, a Amanda tá falando, antes do dilúvio também, teve um período de muita seca. Gente, como é desesperador você ficar sem água, gente. Gente, como é bom tomar banho. Como é bom tomar água. Né? Como é bom, né? Realmente a chuva é símbolo de bênção, que Deus está me abençoando, né? A chuva é muito bom. Né? Então vamos lá, vamos dar uma continuada aqui. Jesus também, olha lá. Quantas e quais lições aprendemos nessas ocasiões? Primeiro quadro. O que vocês veem no primeiro quadro? Quer cada um discorrer um quadro? Eu vou citar. André, você vai falar do primeiro quadro. O que você vê aqui? É o batismo de Jesus, né, por João Batista. Sim. O que a gente aprende aí? O que ele está acontecendo ali? Qual que é o cerne dessa situação? Não sei, Jesus olhando para o céu, né, e o céu se abre e Deus fala, esse é meu filho, em quem me comprazo. E aí o Espírito Santo desce como pomba, né? É isso? Isso. É a apresentação de Jesus para o início do ministério, né? Sim. Porque ele começa aqui, né? Ali ele sendo exemplo, né? Ele como sendo o filho de Deus direto ali, ele sendo exemplo para nós, ele sendo batizado pelo João Batista como exemplo para a gente. Sim, isso. Ele sendo batizado, ele começando o ministério da servidão, que a gente falou também, né? Muito interessante. Nós nos identificamos no batismo de Jesus. E uma vez eu li um comentário também que quando o céu se abriu, a multidão que estava ali ouviu também o Deus falando, depois do silêncio profético de 400 anos, aquele povo que estava ali no deserto acompanhando João Batista, né, ouve Deus falar que Jesus é o filho dele. Sim, e eu acho tão linda essa cena que toda vez que eu vejo alguém batizando na igreja, eu penso que tem essa voz, né, do céu também, né? Para quem leva a sério o batismo, né? Essa é a minha filha amada, em quem eu me alegro, com prazo, né? Eu tenho prazer, eu tenho alegria em você. Gente, Deus tem alegria na nossa vida. Deus nos ama. Eu não sei essas barreiras, essas coisas do diabo. Ai, Deus não me ama, Deus. E essa tristeza que o inimigo tem colocado nos jovens, essa situação horrorosa, porque olha quanto ele te ama, gente. Que imenso amor tem esse Deus por nós, sabe? Então, assim, quando você vem para Deus, né? Ele veio buscar, olha o texto de Zaqueu, né? Quando Jesus fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Eu até esqueci, eu tinha anotado lá nas minhas anotações sobre o que significava o nome de Zaqueu, né? Você sabia que o nome de Zaqueu significava o justo? Eu achei muito interessante, o justificado, né? Porque Zaqueu foi justificado. Jesus foi na casa dele e justificou Zaqueu, né? Eu lembrei das Crônicas de Nárnia, né? Que o Edmundo também faz tudo errado e depois, não é? E depois qual que é o nome que o Edmundo ganha? Edmundo Justo. Edmundo Justo. Então, assim, não interessa quem você era. Hoje é Gisele a Justa. André é o Justo. Zaqueu o Justo. Glória a Deus. E aquele negócio do passado, aquele fardo, aquele saco de cimento, porque meu passado, porque é vergonha, isso aqui. Não, eu mudei o teu nome. Eu até esqueci de falar também que Jacó, né? Jacó, quando ele tá ali brigando com Deus, ele não tá brigando por Deus só para bênção, ele tá brigando por uma aprovação de Deus. E aí,
Qual que é a frase que Jesus fica perguntando para Jacó o tempo inteiro? Ali, quando eles estão guerreando ali. Que eu te faça. Não! Qual o seu nome, homem? Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? E Deus não sabia o nome de Jacó, não? E Jacó, você acha que tinha vontade de pronunciar o nome dele? O enganador. Qual que é seu nome? É porque a gente não entende, a gente não conhece hebraico. Usurpador, usurpador. Qual que é seu nome? Repete seu nome. Usurpador. Ai, que raiva. Qual que é seu nome? Não vou falar. Fala qual que é seu nome. Seu nome condiz com... sim. Ele que pergunta para o anjo. O quê? Qual é o nome? Quem que pergunta para o anjo? Jacó. Jacó pergunta qual é o nome para o anjo? Para Deus? Qual é o meu nome? Isso, ele pergunta para o anjo qual é o nome do anjo. Não, ele repete, pode ler o texto. É usurpador, e ele repete que ele é usurpador, e Deus fala, agora seu nome vai ser Israel. Seu nome agora é Israel. Ele muda o nome de Jacó para Israel. Porque era uma ofensa só de falar aquele nome, Zé. Então, esses detalhes que a gente não percebe no texto, né? E esse detalhe de Zaqueu, chamado justo. Como que era um homem justo se ele era tão, né? Se ele era um cobrador de impostos, mas porque Deus via o futuro dele, que ele ia ser justificado, né? E a gente sabe que na nação de Israel tinha muita coisa do nome, né? Quem era a pessoa, porque tinha aquele nome, né? E hoje o Senhor muda nosso nome, a gente sabe que no céu teremos um outro nome, né? E esse nome ele vai ter a ver com aquilo que Deus... Zé querendo achar o texto aí para me confrontar. É Gênesis 32, é Gênesis 32, 22 a 32. E o versículo... Tô errada? O versículo 27, quer ver, 26. Então o homem disse, deixe-me ir, o homem que é o anjo, né, que aqui é o texto, eu não sei que linguagem que é essa. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu, ele... Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Então quem pergunta o nome é o anjo que pergunta o nome de Jacó para ele. Repete. O homem, que é Deus, põe aí, Deus pergunta para Jacó qual é o nome do Deixa anjo. Eu pegar na minha Bíblia aqui, porque eu abri o celular. Gênesis 32. É um diálogo. Aí depois que o anjo revela que o nome dele agora é Israel, ele pergunta para o anjo qual é o seu nome. Então, aí finaliza o diálogo ali. O diálogo finaliza quando o Jacó... É que no 29 ele fala assim, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Então, o anjo pergunta para Jacó o nome dele, mas no final Jacó também pergunta o nome do anjo para saber talvez quem era, né? Sim. Que é o nome que ele ia mudar. E o nome dele é mudado para Israel. E o nome dele era uma ofensa, o nome dele era usurpador. Deus muda o nome dele. E ali, enquanto eles estão ali guerreando, eles estão ali, essa questão. Quem é? Ele transformou a vida dele, né? Através do nome, tipo, ele tá usando mais uma vez a dramatização, né? Mas a mudança da vida de Jacó, não só do nome dele, né? Mudança de caráter dele, né? Sim. Para ele, na cabeça dele, era... Eu acho que até falar o próprio nome era difícil, né? Porque, se tem um nome desse, não é estranho? Mas no final, quem acertou? Você ou o Zé? Não sei. Tem os dois, tem as duas situações. Quer ver, Jacó, primeiro, o homem pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Aí Jacó responde, Jacó. E então, mais pra frente, aí, no 29, Jacó. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, o homem, né? Por que me pergunta pelo meu nome? E não respondeu, abençoou ele e tchau.
Então tem as duas situações. Tem o homem perguntando para Jacó qual é o nome dele, e depois Jacó pergunta para o homem o nome dele, mas só que o homem não responde. Empate técnico. Não, então, é porque eu já sou uma pessoa confusa. Eu estudo as coisas e vocês ficam assim me coisando. Ah, gente. O Vitor que briga. Para de me confundir na hora dos meus estudos. Então, mas quando a gente tá. Quando vai para o hebraico, você vê uma ênfase nesse. Que a gente só tem uma tradução, né? Mas vocês que estão estudando hebraico, vocês podem perguntar o texto original ali. Talvez pergunta até mais vezes, né? Às vezes é meio transcrito lá, né? Mas essa ideia dele confessar o nome dele ao início, confessa o nome confessa que você, então, a ideia, o contexto, confessa então que você é um usurpador. Você quer ser abençoado? Confessa que você é então um usurpador. Não, me dá bênção, me dá bênção. Como que eu posso te abençoar se você é um usurpador? E aí, naquela briga ali, no final, o Senhor, tá bom, você venceu, agora eu te abençoo, porque você está confessando, você se arrependeu. Tem um contexto ali, né, da briga dos dois, era assim, Deus estava chateado porque ele tinha feito aquilo, mas agora Deus realmente estava dando verdadeiramente a bênção. É o contexto da situação, né? De um Deus que vem e luta com você, entre aspas, nesse sentido. De te mostrar o seu erro, de te mostrar o seu pecado, de te fazer enxergar o que você não está enxergando, que você é um usurpador. E fala, tudo bem, meu filho, tem problemas, já foi isso aí, mas agora eu te chamo por outro nome. Certo, gente? Sim, confessar os pecados. Yes! Então estava certa, viu, José Lévio? Vamos continuar, que a gente não saiu das cenas ainda. Ai, amo esse marido meu. Vamos lá para o próximo. O que vocês veem? A gente já falou bastante, mas vocês podem falar aí um pouco. Vai, Zé, o que você vê? A segunda cena. A segunda cena. A segunda cena de baixo para cima ou do lado? Do lado do Jesus sendo batizado. A ceia, né? É a Santa Ceia. A gente já falou. E Jesus lavando os pés dos discípulos. Já exploramos. Qual foi a lição que ficou? Só para fixar. Servir, ser servo. Ok. A próxima cena, Herbert. O que você vê aí, Herbert? É a multiplicação, né, de pães e peixes ali para aquela multidão e seguiu Jesus. Então, pode falar. Quando você olha para essa cena, qual que é a lição principal para a sua vida? Crer que somente ele fará. Ele te dá o pão, né, de cada dia, não é isso, Herbert? Amém. O Herbert Jesus, pão da vida. O Herbert tem várias histórias aí, né, na moto. Conta uma aí para nós, Herbert. Na moto? É. Essa semana eu tive uma. Olha lá. Essa semana eu fui tomar vacina, né? Mas é aquela coisa, eu não, como eu falei com a Bia, eu não ficava, a vacina, igual o povo tá, a vacina, eu espero a vacina, gente, eu não me preocupei com vacina. Tomei a que tinha que tomar, esperei a data correta. E aí, essa semana eu fui entregar um pedido, e aí a moça saiu. Aí eu esperei um pouquinho, ela saiu e falou assim, nossa, hoje vai mudar o tempo, né? Vai chegar uma frente fria, não sei o quê. Eu falei, vai chegar. E do nada, assim, eu não entendi nada. Do nada, eu falei, graças a Deus, minha filha vai tomar vacina. Eu falei, gente, o que aconteceu? Era o tempo, agora é a vacina. E aí veio a aula na semana passada, né? Que até o Vitor comentou, que as pessoas põem a esperança na vacina, em vez de ser em Deus. Aí veio vontade de falar, eu falei para ela, e Jesus? E Deus? Onde está a esperança? Na vacina ou em Deus? Mas as pessoas são leigas, então, igual você falou no começo, não adianta a gente tentar empurrar, né? Não. E aí, não adianta. Foi isso. Sim. Mas sempre, toda semana tem. Derrubar na moto, tem várias histórias. É o quê?
derrubar um saco de roupa da moto, o caminhão passar por cima e a sua ficar Nossa, isso intacta. aí, meu, foi incrível. Foi incrível isso daí. Foi logo bem, acho que tem uns 3 anos. Né? E fui fazer entrega de roupa e fui passar na lombada, a roupa caiu da moto, eu não tinha visto. Chegando na cliente, eu olhei para trás e cadê a roupa? Aí falei, meu, agora ferrou. Como é que eu vou vender, entregar a roupa do cliente? Já estava paga, tinha que só entregar. Aí eu voltei procurando item por item, lugar por lugar. Eu falei, senhor, e agora? Quando eu olho na PC, um saco de roupa encostado num poste, intacto. Tinha passado caminhão, ônibus. Quando eu olhei, falei, a roupa deve estar toda furada, né? Gente, a roupa estava intacta, não aconteceu nada. Meu Deus, meu Deus. Eita Deus! Gente, quando eu olho para essa cena do pão, gente, eu preciso comer pão. Quem gosta de pão aqui? Quem gosta de comer? A gente precisa O Zé não comer. pode falar, o Zé não gosta de pão, não. Gente, é todo dia, a gente precisa se alimentar das escrituras, a gente precisa ler a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele queria ensinar que era ele, que esse povo ia ter sustento só nele, que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Você não vive só de pão. Você vive das escrituras, você vive da leitura da palavra, você vive do devocional, você vive das análises que você faz dos textos que você traz para a sua vida. Não é ler no automático, é sempre trazer para a sua vida. Se Jesus era didático e ele mostrava assim, por que a gente vai ser engessado com as coisas de Deus? Fala sobre. Essa cena do pão é igual àquela a construção da cena do tanque de Siloé, né? Sim. Porque ali ele explica depois, né? Ele fala, olha, não faltou maná no deserto para os nossos antepassados, né? E ele explica que ele é o maná, né? Ele é o pão vivo que desce, e esse não vai acabar, entendeu? Então, às vezes, a gente fica naquele saudosismo. Deus no passado fez isso, Deus fez. E agora, o que ele está fazendo? Gente, você tem que ter alegria, você tem que ter júbilo e falar assim, nossa, o que Deus está fazendo agora? Né? Vamos fazer o exercício, então. A gente tem alguns minutos. O que Deus está fazendo agora? Quem quer falar? Você leu um monte de passagem que ele fez, mas e o que ele está fazendo agora na sua vida? Quem pode falar para nós? Ele está purificando, provando a nossa fé, né? Ele está realmente desejando que a gente eleve, né? Eleve os nossos olhos a Ele, dependa dele, né? Ontem eu vi um post que me deixou muito triste, né? De uma igreja aí, Mega Church, e aí o cara escreveu assim: vocês viram que foi profetizado no dia tal, as restrições vão diminuir e a pandemia vai acabar. Tipo assim, é tão óbvio que isso vai acontecer, né? Mas ele não consegue enxergar assim, olha, Deus capacita o homem, Deus deu graça a ele, graça comum, a gente está aí com as vacinas, né? Então não está na vacina, mas está no Deus que providencia todas as coisas, né? E aí eu acho que é isso que o Senhor está querendo, que a gente desperte, que a gente acorde, que a nossa fé seja profunda, nosso conhecimento dele seja profundo, não na teoria, mas na experiência com ele. Sim. Tipo, passamos por tudo isso e ele nos guardou. O que Deus está fazendo agora, Vitor? 1 Coríntios 15:58 diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, em outras versões, em vão. Eu vejo que, não somente a pandemia, mas quando eu olho para trás, eu vejo que muita gente, ao decorrer da caminhada, se perdeu. E que hoje eu ainda continuo crendo que o meu trabalho não é em vão para o Senhor. Enquanto muita gente acha que é bobagem, eu não se dedico o suficiente, mas eu vejo que tudo que eu fiz, tenho feito e eu quero fazer, não vai ser em vão. Se for para o Senhor, de fato, não vai ser em vão. E eu acho muito triste porque muita gente perdeu isso, né? Na pandemia, ou enfim, adversidades da vida, frustrações, acabam, sei lá, colocando o reino de Deus como em segundo lugar. E eu acho que se eu cheguei até aqui, vendo que tudo é em vão, isso é bênção do Senhor, né?
Sim. Quem mais quer falar o que Deus está fazendo agora na vida? Gisele, diga aí. Nossa, eu estava aqui pensando em tanta coisa, mas assim, é bem isso que o Vitor falou, né? Constantes, sempre firmes, constantes e sempre abundantes. Acho que Deus está, acho não, né? Deus está mostrando para nós que não é o que a gente faz, mas é o que Ele faz. É o poder dele agindo em nós, porque às vezes a gente olha, a gente até pode falar assim, nossa, eu, sei lá, me comprometi, só um exemplo, tá? Me comprometi a orar 5 horas e só orei 3, meu Deus, Deus deve estar muito triste comigo, como se fosse algo que eu pudesse fazer, como se fosse eu, né? Então eu tenho que sair do centro, eu não sou eu o centro é Deus. Em todas as coisas. E ele tem mostrado isso ao longo de todo esse período, porque a gente pensava, não, porque eu vou trabalhar, porque eu vou fazer isso, tínhamos várias agendas, um monte de coisa para fazer, e Deus simplesmente nos calou, nos parou e nos fez olhar para dentro. Sim. Ele nos fez olhar para dentro. Então, o que Deus está fazendo agora? Fazendo com que nós olhemos para dentro. E eu vejo que o Senhor está promovendo vários concertos dentro de nós, nos curando interiormente, e para que a gente possa transbordar. A gente não tem que ficar nos julgando pelo que a gente pensa, né? Primeiro que a gente não tem que julgar, e não são os nossos méritos e nem os nossos pensamentos, mas os pensamentos do Senhor. É esses pensamentos que tem que habitar o nosso interior. Amém. Isso que Deus está fazendo. Obrigada, Ju. Obrigada, Gi, pela contribuição. Tem um último quadro que eu esqueci de falar. O que vocês veem nesse quadro? Quem vai falar? Guilherme? O que você vê aí quando você olha para esse quadro? Jesus chegando a Jerusalém montado no jumentinho, né? Uhum. Qual que é o cerne de tudo isso aí? Qual que é a palavra-chave para isso? Eu acredito que ele está mostrando que aquilo que os homens valorizam não necessariamente é aquilo que Deus valoriza, porque ele sendo o Messias, ele teve a entrada triunfal dele em Jerusalém, mas de uma forma humilde, de uma forma que não se esperava isso do Filho de Deus ou do próprio Deus. Então, sei lá, quebrou paradigmas ou mostrando de fato que aquilo que a gente se apega ou aquilo que a gente entende muitas vezes que é o correto, a forma que a gente olha para as coisas e a forma que a gente valoriza essas coisas não necessariamente é aquilo que Deus valoriza, a forma como Deus quer que faça. Onde é que está essa profecia? Vocês lembram que ele entraria num jumentinho? Eu pensei que era Isaías, mas não sei não. Vê, acho que é Zacarias, não é? É Zacarias. Zacarias, né? Qual é? Zacarias 9:9. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, num burrinho, filho de jumenta. Então, aí, Ana Cláudia, já aproveito que você está aí. Se tinha essa profecia, se estava cumprindo, por que eles não... Eles entenderam ou não entenderam? Isso aí. Por que eles falaram, exaltaram? E depois, por que eles fizeram o contrário? Não entendo. O que você pensa disso? Entende, mas não entende, né? É muitas vezes a gente lê, entende, mas não pratica. Né? Porque existe a profecia. A profecia se cumpriu. Eles liam, eles conheciam que o rei entraria num jumentinho. O rei entrou no jumentinho, se apresentou. Mas não era aquele que estava sentado no jumentinho. Talvez, tudo bem, o jumento pode ser qualquer um. Mas o cara que está sentado nele, eu não aceito. Não é? A festa do tabernáculo é melhor. Porque o cara que está sentado é humilde, o cara que está sentado não tem um manto de púrpura, de não sei o quê, e não está cheio de pompa. Ele não chegou numa Ferrari, né? Não, até chegar no jumento, eles sabiam que ele ia entrar no jumento.
né? Porque estava lá já uma profecia que ele entraria no jumento. Mas quem estava sentado naquele jumento? Era alguém formoso? Era um rei? Tinha cara de rei? Não falava difícil, não Não frequentava a não tinha sinagoga? um olhar superior, Zi, um nariz empinado. na verdade, eles estavam buscando um rei para a terra, né? Para a terra natural. Eles queriam um rei para viver bem aqui na terra. Só que a gente não é aqui da terra, a gente só tá de passagem. Quando eles foram escolher um rei, vamos voltar para o Antigo Testamento. Lá atrás, quem que eles escolheram, que era bonitão e tal? Saul. Saul. Ó, o homem tem dedo podre. É melhor não escolher nada. Escolheram o forte, atlético. Era Saul, gente. E quem era Jesus? Ontem foi dito por Vitor que ele não tinha nem beleza, nem Formosura. Engraçadinhos, né? Assim, deixa eu falar uma coisa. O Vitor, fizeram um elogio para ele. Fala, Vitor, você sabe, vocês conhecem o Vitor, né? Ele se acha o cara, né? O lindão. E aí O disseram alazão. que com Jesus, sem beleza e sem formosura. O Márcio falou para ele que ele era que nem Jesus, sem beleza nem formosura. Vai, Vitor, fala aí. Quando eu vi essa última foto, eu também lembrei de Jesus entrando em Jerusalém em cima do jumentinho. Mas se a gente for ver ao fundo, tem uma criança, tem um cidadão ali na árvore. O que você quer dizer com isso? Eu lembrei de Zaqueu também. E agora? Será que você quer jogar Zaqueu nessa história? Mas nessas imagens, eu também, Vitor, mas nessas imagens aí, você repara que nem, por exemplo, a gente falou de lavar os pés, mas na verdade estava a Santa Ceia em cima, né? E embaixo não é Zaqueu porque foi na entrada de Jericó, e aqui ele está em Jerusalém. Mas traz essa ideia de que as pessoas estavam ali, várias cenas ao mesmo tempo. Esse aí tá comendo fruta, não tá querendo ver Jesus. Gente, qual era a saudação de Jesus ali? Isso aqui é muito impactante. Vamos pensar o que acontece no final. Ele entra, é a entrada triunfal em Jerusalém. Ele viria então para o rei dos judeus, ia chegar em Jerusalém montado no jumentinho. Eles pegaram os ramos e gritaram o quê? Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então essa multidão gritou. E depois, se você seguir os evangelhos aí, mais para frente, o que eles gritam? Na sexta-feira, eles gritaram, crucificam. Isso não é gente emocional? Que hoje está gritando, oh, Hosana nas alturas, Jesus, e na sexta está mandando matar? Duro temperamentais. Gente, que triste. Será que quem estava gritando de coração ou estava fazendo mais um ritual? Quando você ora a Deus e quando você busca Ele, você está cumprindo um ritual de bater carteirinha na igreja ou você realmente ama esse Deus? Isso é para mim e para você, gente. Porque eu acho... agora diz que como é que é o nome da mulher aí? Que morreu lá com os traficantes? Uma arma, assim, uma mocinha novinha? O povo que gosta de jornalismo aí. Hello Kitty. Gente... Quem era a Hello Kitty? Me disseram. Nem estou sabendo dessa. Não está sabendo? Há uma jovem chamada de 20 e poucos anos, 21 anos, que... ela estava grávida, não é isso? Eu não lembro o nome dela, não. Hello Kitty do tráfico. Conta aí, André. Agora eu lembrei. Eu não sei, eu só li a notícia mesmo. Mas quem ela era? Ela era cristã. Ela cantava na igreja, ela era bem ativa na igreja quando adolescente. Aí, ó. Aí o que ela virou? A Hello Kitty, aquela que estava gritando ali, Senhor Jesus, e eu te amo, eu te louvo, agora virou uma traficante. Morre por isso. Aqueles que estavam ali gritando, bendito é o nome, aquele que vem, em nome do Senhor, não todos. Depois disse, crucifica, ele é impostor. Ele não é esse Deus. Eu estou dizendo... Então, eles disseram da boca para fora. Eles disseram porque a profecia ia se cumprir e ele ia entrar nessa... ia ser lindo, porque eu acho que deve ter sido lindo esse dia. Domingo de Ramos, né, que a gente chama. Mas na sexta-feira, depois disso aí, né, ele entra... Que dia que ele entra
Vocês têm noção? É na segunda e depois na sexta já Na acontece? segunda ele entra, aí na terça ele limpa o templo. Eu acho que é isso aí. Na sexta-feira é a crucificação. Ai, gente, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão. No domingo ele entra, né? Porque é domingo de Ramos. Domingo ele entra e na segunda ele faz a limpeza no templo. Ok. 11 horas já. A gente já vai terminar também, Herbert, para ninguém perder perder a aula, né? Então, gente, é isso. Fica esses quadros aí para a gente ver, saber o que Deus tem na nossa vida, como que se a gente tem amado a Deus de todo o coração, se não é só emoção, se não é só choro, não precisa ter muito choro, não precisa ter mais, mas precisa dar culto racional, sim, para Deus, sabe? Precisa amar a Deus verdadeiramente. Eu nem gosto muito desse negócio de ficar chorando, Jesus aqui, Jesus ali.